Bem, meus amigos do Vale do Ribeira, estou recebendo hoje um Espaço da Saúde, o Dr. André Moreira, CRM 96971, muitos assuntos interessantes. Vamos falar primeiro da H. pylori. O que é isso? Quais são as dificuldades do diagnóstico? Como é que é o tratamento? Muito bom dia, amigo ouvinte. Bom dia, doutor Cristiano. Mais uma vez só tenho a agradecer por poder participar desse espaço aqui tão bacana. H. pylori é um assunto que eu sou meio suspeito para falar, porque esse negócio me incomoda também. É o tal da bactéria que causa a úlcera, gastrite, que afeta o estômago, né, geralmente. Fica ali na região mais ácida. Ela se dá bem com ácido. E nessa matéria, eles falam o seguinte, que a região mais carente, mais pobre, sofre mais com H. pylori, que isso está diretamente relacionado às condições socioeconômicas. E no Brasil, eles comentam o seguinte, se a gente for fazer um teste em crianças na favela, você vai encontrar em torno de 60% a 70% de contaminação por H. pylori. E se for fazer na classe média, classe alta, em torno de 10%, afirmou o Dr. Luiz Gonzaga Coelho, que é do World Gastroenterology Organization. É quase a Organização Mundial de Saúde, mas é uma organização mundial de gastroenterologia, que aí diz que esse patógeno, né, uma abordagem local, pragmática, adaptada às particularidades regionais. Só que eu, graças a Deus, tenho uma condição boa, mas infelizmente sofri desse mal. E o que eles comentam aqui, que eu achei muito interessante nessa matéria, é que existe um teste no sangue e teste oral para você dosar o H. pylori, mas que diz que isso está a nível ainda universitário, que não está aberto para a população. Que você não precisa fazer uma endoscopia para provocar uma reação no estômago, para ver se vai dar positivo para H. pylori. Então, quer dizer, está avançando a investigação para H. pylori, mas infelizmente para nós ainda tem que ser via endoscopia. Aliás, eu preciso marcar a minha também. Doutor André, vamos falar da Covid longa, que parece estar afetando aí estudantes universitários e professores. Como é que é essa história? Sim. Também é outro problema que afeta bastante gente e cada vez é uma reclamação mais comum nos consultórios, né? A gente vê não só pacientes, mas colegas médicos também reclamando de sequela da Covid, que é o agora chamado do Covid longo, né? Ou Covid longa. E aqui, doutora Megan Landry, PhD da Universidade de George Washington, em Washington, D.C., ela resolveu testar os alunos, estudantes universitários e professores. E viram que assim, ela percebeu que quanto maior a intensidade da infecção pelo Covid, maior a chance de ter esse Covid longo. Então, os sintomas, eles são diretamente proporcionais à gravidade da doença. Então, aqueles que tiveram a Covid mais intensa, que necessitaram atendimento médico ou internação, eles têm uma tendência maior a ter essa Covid de longa duração. E um outro detalhe que ela percebeu também nessa pesquisa é que afeta principalmente mulheres, 63% mulheres. E no caso aqui, eles separam muito a questão lá nos Estados Unidos, né, de hispânicos ou latino-americanos ou americanos. Então lá no caso afetou mais os não hispânicos, brancos não hispânicos. Então é um detalhe aí que está ainda sendo investigado, né, mundo afora. E realmente é um problema que não afeta só a gente, né? Muita gente fala sobre a questão da memória, sobre a questão de um cansaço fácil, precoce e vários outros problemas, trombose. Então realmente existe a Covid longa e, como eu já citei aqui uma vez num congresso de cardiologia no Brasil, eles comentaram que o principal tratamento é a atividade física, é a caminhada, é você ativar a circulação, ativar o pulmão,
que a Covid longa, pelo menos no último congresso que eles falaram foi isso, você não vai encontrar um tratamento na farmácia. Bem, outra questão aqui, realmente pega todo mundo de surpresa. Eu não sou chocólatra, mas quem é chocólatra vai assustar com essa notícia. Parece que os chocolates amargos estão com níveis muito altos de chumbo e cádmio. Como é que é essa história? Eu fiquei também chocado e chateado. Justamente uma das marcas que eu até uso deu contaminação. Então, um artigo publicado agora, 24 de janeiro, um relatório que foi publicado nos Estados Unidos, diz que fabricantes de chocolate amargo têm que reduzir os níveis de chumbo e cádmio. E os próprios fabricantes assumiram a culpa. Que lá ninguém nega, igual no Brasil não, lá fez, assume que é melhor, porque eles vão achar. E eles dizem o seguinte, que assim, muita gente come o chocolate amargo porque é mais saudável. Só que você nunca vai imaginar que vai estar comendo junto mais chumbo e cádmio, que são metais pesados. E, inclusive, as marcas que eles citam aqui que estavam contaminadas foram a Hershey, Mondelez Internacional, Tel Chocolate, Trader Joe's, que deve ser coisa mais lá nos Estados Unidos. E eles falam que essa contaminação pode dar problema no sistema nervoso, supressão do sistema imunológico, quer dizer, diminui a defesa do organismo e afeta o rim também. Quer dizer, você come o chocolate amargo e fala assim, poxa, eu estou fazendo uma... Bom, e esse estudo não viu chocolates fabricados no Brasil. Ah, sim, Já viu os daqui, o que tem? Não, às vezes o daqui é melhor, vai saber. Mas... Ou não é. Ou não é, vai saber, né? Mas assim, realmente eu fiquei bem chocado e decepcionado. Inclusive eles falam que desde que a matéria foi publicada, a Hershey's e mais a outra empresa já sofreram 8 processos já. O chocolate Hershey se encontra aqui no supermercado. Sim, e até um preço mais acessível, gostosinho, mas... Chumbo e cádmio, brincadeira, né? Hoje não pode se comer mais nada. Bom, outra questão, nós até abordamos isso de maneira mais superficial, um estudo no dia 26 de janeiro, né? E o estilo de vida saudável que favorece a não se perder a memória, né? Sim. Eu achei bem interessante trazer novamente, né, que eu vi que o senhor já tinha comentado ontem, mas é muito interessante porque todo mundo busca, né, envelhecer com saúde. Então, ninguém quer envelhecer, por exemplo, com pressão alta ou ter um derrame, ninguém quer nada disso. Ou mesmo o Alzheimer, que a gente percebe que é um medo também assim recorrente das pessoas. Realmente, perder a memória é uma coisa complicada. E aí, eles publicaram essa matéria, né, um estudo chinês, que foi feito na capital da universidade lá de Pequim. E eles viram o seguinte, quais seriam as medidas que poderiam retardar o declínio da memória? Porque envelhecer, quando nós envelhecemos, nós vamos automaticamente perdendo um pouco essas funções cognitivas, né? O nosso raciocínio, a memória vai ficando um pouco mais lento. E aí eles chegaram à conclusão do seguinte, um estudo que foi feito de 2009 e até 2019, quer dizer, 10 anos de acompanhamento com avaliações periódicas, uma em 2012, depois 2014, depois 2016 e depois 2019, com 29 mil participantes. E eles viram o seguinte, quem tinha determinados hábitos teve menos declínio da memória, né? Perdeu menos a memória, se manteve melhor do ponto de vista cognitivo. E o que seria isso, né? O número 1 aqui da lista é o exercício físico. Nosso chavão aqui. Nosso chavão, né? Da 99. Exercício. Não fumar, não beber em excesso. Isso. Sempre. Dieta, comer frutas, legumes, vegetais, que isso aí todo mundo já sabe, né?
cereais, legumes, só não pode agora chocolate amargo, não pode. E a parte cognitiva, ler, escrever, jogar aqui cartas, inclusive, né? E a parte social, que é a mais divertida, encontrar amigos, conversar, inclusive, né? Vários estudos já mostraram que você conversar com um amigo equivale quase a uma sessão de psicologia. Você sai mais aliviado, sai melhor. Então, realmente vários estudos que vão comprovando tudo que a gente já vem falando aqui ao longo desses anos. Daí, como os senhores viram, assuntos muito interessantes. Doutor André, como sempre, trazendo novidades para a gente. Essa do chocolate estragou a noite, o dia de muita gente hoje. O meu também. Bom, semana que vem tem mais. Doutor André, microfones da 99 para suas despedidas. Mais uma vez só tenho a agradecer. Espero que você que está aí nos ouvindo tenha gostado, não tenha ficado muito confuso. Às vezes eu acho que eu falo demais aqui, mas... Não, muito bom. Tá bom. E até semana que vem. Forte abraço. Tá aí. Muito obrigado, doutor André Moreira. Semana que vem está de volta.